origem dele dentro da indústria do pré-fabricado, que foi um referencial muitas vezes adotado nos nossos debates, nas nossas conversas. Professor Januário, Poli, Mauá, está conosco aqui, né? Alguns professores já me abordaram no intervalo como a gente fazer para desenvolver, né, algum conteúdo a partir disso, algum curso, alguma situação dentro das universidades. Eu acho que o que a gente tem aqui hoje, na verdade, é a ponta do iceberg, né? A partir de agora, muitas novas possibilidades. Professor Marcelo, quer complementar algo? Por favor. A gente está falando sobre terminologia, e uma das terminologias mais difíceis que eu acho que teve, que foi no último pós-doutorado, quando a gente fala redistribuição, essa palavra vem das estruturas metálicas, e é sempre plástica, né? Então, a redistribuição, tem um trabalho do Scott, um professor lá, um pesquisador na Escócia, que eu consegui. Então, que ele trabalhava justamente a redistribuição que acontece na fase de serviço por conta da fissuração, que isso não tem na terminologia. Foi com uma briga lá e conseguimos acertar isso. Então, a redistribuição que existe, na verdade, tem a diferença quando eu calculo o alfa-R, quando ele é rígido, e mesmo outro quando eu calculo a armadura daquele jeito, que é uma redistribuição, por causa que depois tem o alfa-R, mas não é o plástico, tá? Então é uma palavra, é complicado isso, né? A gente usar a palavra estrutura mista, né? Estrutura, o Eurocode 4 é estrutura composta, né? Porque tem e no nosso caso, por exemplo, laje alveolar, ela é meio complicada que não tem um conector de isolamento para ser o composto. Então tem que verificar a tensão. E acabei descobrindo aqui a coisa, para mim foi uma frase muito boa do Matheus, que a gente aprende fazendo, né? E eu queria aproveitar aqui dar uma gratidão pro Rodrigo, porque na verdade eu tive problema de saúde, né? Se não fosse ele, não teria terminado, né? Então, muito obrigado. Que vocês têm hoje esse resultado aqui foi por causa do Rodrigo, senão não teria saído, tá bom? Muito bem. Temos, acho que mais duas perguntas aqui tinha, eu acho. Já estão com os microfones, né? Daniela. Vocês são? Então, Daniela, eu sou professora da UTFPR, Campus Curitiba. Então, até pegando o gancho, né, que a gente aprende fazendo, eu tinha um aluno que trabalhou com modelagem das ligações, o Arthur Rezende, né? Até o trabalho foi publicado no último Ibracon. Aí uma dúvida que surgiu foi que, como o cálculo da rigidez secante em ligações, quando usamos essa tipologia da norma, né, da tipo 1, mas no caso de ser o dente Gerber, que nem o dente Gerber no dimensionamento, mas para calcular a rigidez secante. Você tem alguma sugestão? Acho que o Marcelo, ou quem quiser responder. A altura útil dele, que é sempre a altura útil. Uhum. Existe até pesquisa quando você quiser usar ele comprimido, mas aí a questão... Você pode fazer, eu já vi, inclusive, usar solda na parte de baixo. O problema que tem é o seguinte, ó, você vai ter ao contrário do que acontece, você vai ter uma viga, o alfa-R, tá? Ele não quer dizer necessariamente que a estrutura... o alfa-R baixo, basta você ter um concreto armado, um concreto protendido, já muda isso daí. Se a seção do momento negativo é menor do que o momento positivo, fica meio esquisito, porque você não tem resistência, né? E tem inversão. Então, uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte: vamos lá, daria para preencher a junta da parte de baixo, você teria que deixar um espaço maior, não simplesmente uma folga pequena para você preencher de grout. Poderia ser feito, tem forma de fazer isso. Se for apenas injetado, né? Mas se for a carga vertical é mais importante do que o vento, daria para fazer isso. Mas se tiver possibilidade de fissurar a parte de baixo, é perigoso. Tá? Então, quando tem uma estrutura mais alta, eu não faria isso. Tá? Que é a mesma coisa que o Carlos Melo já apresentou lá, por exemplo. Vocês viram, só para sair um pouquinho aqui, na apresentação lá do Japão, que eles usam consolos metálicos, chave de cisalhamento. Em teoria, daria até para fazer uma ligação assim, né? Mas isso dá para fazer uma estrutura que é contraventada, não tem deslocamento, né? E aí tudo bem, ela só tem um momento negativo, né? Então, eu acho que aplicaria mesmo a questão do Gerber. Ele dá para fazer desde que não tenha inversão, daí começa a ficar complicado.
Obrigada. Pediria ainda que vocês ficassem para a foto aqui dos palestrantes, liberar vocês para o fim do coffee break, né, que eu acho que já deve estar encerrando lá, mas os atrasos aí de hoje de manhã a gente veio acumulando aí. Professor Munir Khalil Eudebs está no stand Oficina de Textos, ele vai ser o nosso próximo palestrante. Oficina de Textos é que está com os 2 livros dele. Trabalhos também apoiados pela BSIC, né? O livro de Pontes e o livro de Pré-moldados de Concreto, Fundamentos e Aplicações. Ele estava em uma sessão de autógrafos. Ah, desculpa, temos uma aqui. Eu não tinha registrado, me desculpe. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Desculpe a voz, porque esse ar-condicionado está acabando comigo. Kelly da Vista Consultoria, sou de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ou para a Ira ou para o professor Marcelo sobre fazer exatamente o que você comentou, sobre fazer a construção mista. Utilizar tanto o pré-moldado quanto o metálico em conjunto. Se, assim, uma resposta bem precisa, vocês recomendam como estudiosos ou não recomendam, hipótese alguma, entendeu? Então, é esse comentário que eu queria fazer e parabenizar a todos, que eu adorei o trabalho de vocês. Tá. Existe um boletim da FIB, eu esqueci o número agora, é de 2002, tá? Precast Concrete Mixed Construction. A construção, na verdade, o misto é um adjetivo para construção, sistema construtivo, não é estrutura. Tá? E é uma linguagem comercial dos Estados Unidos, que você tem aço e concreto, é misto. Só que a seção para ser, por exemplo, se você pegar uma laje, apoiar em cima da viga sem conector de cisalhamento, é uma seção mista. Com conector de cisalhamento vira mista composta. E isso que o Eurocode 4, então, é seção composta. Né? Deixa eu só complementar aqui. Mas complementando, eu tenho a impressão que pela arquitetura contemporânea, por requisitos de sustentabilidade, cada vez mais, quando a gente falar como industrialização, vão ter muitas composições de sistemas construtivos diferentes. Agora, a tua pergunta, que você se referiu como mista, mas não é mista, é composta, se é recomendável uma estrutura do tipo perfil metálico envolta com concreto. Ela ser envolta com concreto já é para proteger o metálico, porque a gente sabe que o metálico não atende, muitas vezes, a requisitos de resistência ao fogo, né, que foi um do tema que nós tratamos aqui, sem proteção. A estrutura metálica, ela precisa de proteção e precisa de uma manutenção também, como todos os sistemas construtivos, mas mais intensa em relação a esses aspectos. O fato é que nós não podemos dizer que um sistema, uma situação tem mais ou menos qualidade que a outra, desde que todas atendam os requisitos normativos. A questão é atender os requisitos normativos e fazer todas as manutenções devidas e colocar isso num equilíbrio ao longo de toda a vida útil. Porque, às vezes, o custo-benefício, você não contempla a questão da durabilidade. Né? Uma das questões aí, até que o professor Paulo Helene comentou hoje de manhã, durante a palestra do Ravinda, foi a questão da durabilidade das estruturas de concreto. Né? Seguramente, nessa corrida por sustentabilidade, a durabilidade se constitui em um ponto muito importante. E, nesse aspecto, o material concreto seguramente sairá na frente. Tá Muito bom? Obrigada. E vai vibrar mais também. Vamos lá. Ah, a foto. Eu esqueci da foto. Mas aí